Pessoal, boa noite. Chegaram a ver aí que ponto da matéria que eu parei? Terminei o procedimento de agravo de instrumento? Ah, não, sim. Agravo de instrumento para trancar recurso. Então, nós trabalhamos recurso ordinário, recurso de revista, agravo de petição e agravo de instrumento. É isso? Então, hoje a gente trabalha com recursos de embargos no TST. Quem está pedindo para aceitar? Ou não tem. O Brunão, não tem solicitação dela, não. A solicitação que tem aqui é da Fernanda, que eu acabei de aceitar. O sistema aqui, pelo menos, não registrou. Ou ela já está aí, né? Logada. Não está aparecendo, não. Pede ela a gentileza de aceitar. Ela está aqui, ela está logada aqui, Bruno. Ou eu que vi a mensagem atrasada? Acho que eu que vi a mensagem atrasada. Tranquilo. Bom, eu vou falar dos embargos. Por quê? Quando eu falo de embargos, eu consigo, ao final, fazer um link com um agravo de instrumento. Eu vou pedir, eu não me recordo se nessa turma eu mandei o livro de processo do trabalho. Como eu dei aula agora há pouco na turma anterior, e eles disseram que quando eu enviei por e-mail para alguns alunos, acho que a Gislaine está aí, acho que ela me pediu por e-mail, eu mandei errado, eu mandei o livro do Carlos Henrique Bezerra Leite de direito do trabalho, não de processo do trabalho. O que eu vou fazer? Se alguém mandar para mim aí um oi, eu mando no WhatsApp o livro agora. Ele está aberto aqui. E vocês compartilham ele aí no grupo da sala, ok? Alguém, por gentileza, é só mandar um oi no privado para mim aqui, que eu consigo enviar, ok? Enquanto isso, eu faço a chamada e aí, ao final da aula, nós vamos ter outra chamada, ok? Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui o sisteminha. Boa noite, peraí. Vou mandar já para você. É a Kelly, né? Só um instantinho, Kelly, que eu já encaminho. Deixa eu abrir aqui. Porque eu descobri que eu estava mandando no e-mail o livro errado. Porque a capa é muito parecida. Eu estava mandando de Direito do Trabalho. E esse é Direito Processual do Trabalho. Esse livro que eu uso aqui na nossa aula. Ele já vai carregar, hein? Confirma para mim se está tudo certinho. Acho que agora foi o livro correto. Vamos lá. Uma chamada, então. A Diane.
Aloísio, Álvaro, Amanda Pacheco, Anderson, Anne, Bruna Passarotto, Bruno, Débora Luiz, Denise Peng, Jaylaine, Fabiola, Fernanda Barroso, Flávia... presente. Flávia Imaculada, Gabriel de Barros, Gislaine, Igor de Castro, Isabela de Dulce, Isabelle... Presente. Kelly, Larissa Caputo, Laira, Laís Pacheco, Leonardo Peluso, Letícia Gomes, Lorena, Mayra, Cristina, Mariana Ferreira, Mariana Gravina, Matheus Rodrigues, Matheus Braga, Paloma Peretti, Pedro Segueto, Pedro Araújo, Priscila Carine, Rafael Moreira, Raíssa Esquiavon, Renata Santos, Rodrigo Valentim, Stephanie Condé, Thales, Thalita, Thaís Marçal, Tiago Arruda, Viviane e Washington. Alguém que eu tenha esquecido de mencionar o nome? Coloquei sim, Anderson. Ok? Então vamos lá. Eu separei aqui hoje para a gente fazer o estudo dos embargos. Esse embargos, falei também, Matheus, falei sim. Pessoal, eu separei esse recurso para a gente trabalhar hoje, que é o recurso embargos no TST. Então, é importante a compreensão de quais embargos que nós estamos falando. Quais são os embargos? E eles são voltados para o TST. Então, hoje nós estudamos embargos voltados para o TST, para o Tribunal Superior do Trabalho. Por quê? Porque nós estávamos estudando na aula passada e a Laís muito bem ponderou para a gente, nós estávamos estudando na aula passada que nós temos o recurso de revista e o agravo para destravar. O recurso de revista direcionado ao TST. Bom, e agora a gente tem aqui, nesse momento, o estudo dos embargos esses específicos de tramitação no TST. Ok? Então, esse é o ponto nosso de estudo, os recursos, ou recurso de embargos no TST. Qual a previsão legal? 894 do TST. Se o Matheus puder colocar para a gente aí, vai nos ajudar bastante. Esse recurso será que eu notei errado? O meu aqui está 894. Não, tudo bem. Que agora eu fiquei na dúvida também. Confirma para mim. Isso. É o 894. Bom. Vejam que no slide eu coloco para vocês, são 2 embargos no TST. 2. Embargos infringentes e embargos de divergência. São esses 2
o nosso objeto de estudo. Ok? Tá lá, 894, transcrito aí para os senhores, inciso 1º, a linha A, porque a linha B foi vetada, e o inciso 2º. Então, nós temos duas hipóteses e precisamos ainda analisar qual o procedimento dele. Ok? Então, 894, assim diz o 894. No TST, cabem embargos no prazo de 8 dias. Em quais hipóteses? Inciso 1º, da decisão não unânime em julgamento de dissídio coletivo. Então, a primeira sigla que eu quero passar para vocês, Seção Especializada de Dissídio Coletivo, é a sigla SDC. Significa que há, dentro do TST, uma seção especializada de dissídios coletivos. Então, trata-se de uma seção dentro do TST responsável por julgar dissídios coletivos. O cabimento dos embargos, nessa hipótese, ele é voltado para a decisão não unânime, ou seja, que foi aberta a divergência, que conciliar, julgar, homologar dissídio coletivo. Ok? E todos os dissídios coletivos? Não. Dissídios coletivos em que a competência seja do TST. Significa que a competência ela é nacional. Então, nós temos características importantes sobre o cabimento do embargos objeto de estudo. Então, vou repetir. Trata-se de decisão que há divergência, portanto, a decisão não foi unânime. E quais decisões ou qual decisão era essa? Decisão que conciliou, julgou ou homologou conciliação, desde que o dissídio coletivo seja de âmbito nacional, ou seja, exceda as competências dos TRTs, ok? E quem julga os dissídios coletivos no TST? Seção especializada de dissídio coletivo. Então, toda vez que eu falar a sigla SDC, é seção especializada de dissídio coletivo. Nós temos a SDI, seção especializada de dissídios individuais, que é a segunda hipótese, que é do inciso 2º. Está dizendo na decisão não unânime das decisões das turmas que divergirem entre si ou das decisões da SDI contrária à súmula ou orientação jurisprudencial do TST ou súmula do STF. Então, vejam, nós temos aqui duas hipóteses bem específicas de cabimento dos embargos junto ao TST. O primeiro que nós vamos estudar aqui são os embargos, embargos infringentes. Esse é o primeiro que nós vamos estudar hoje. Bom, então vamos lá. Embargos infringentes. Qual o conceito dos embargos infringentes? O que é ser infringente? O que significa infringente, pessoal? Alguém aí quer dizer o que significa infringente? Alguém aí? Tem alguém aí do lado? O que significa infringente? Mas, aproveitar que eu estou fazendo uma pergunta, tem um aluno aí que eu sou orientador de TCC que sumiu, hein? Estou à procura desse cidadão. Divergência, divergência. Infringente. Nós temos dois. O infringente e o de divergência. O primeiro
Isso aí, Larissa. Alguém que infringe algo. O que é? O que foi? O que infringiram nessa hipótese aqui da nossa aula? Contraria? Desobedece? O que, Fabiola? Ó, mais ou menos. Não chega a tanto, Laís. Veja. Olha, dê uma olhadinha no slide. Está dizendo o quê? Ele cabe quando? Ele cabe, olha que interessante, ele cabe de decisão não unânime, de conciliação, julgamento ou homologação em dissídios coletivos que excedam a competência dos TRTs, ou seja, a nível nacional, e estender ou rever sentença normativa do próprio TST. O que significa isso? Isso. Está infringindo o quê? Um posicionamento do próprio tribunal. Porque se você parte da premissa de que é uma decisão não unânime, opa, se ela não é unânime, alguém aí infringiu alguma coisa. Sim, eu começo fazendo esse raciocínio, que num primeiro momento parece ser um raciocínio simples, mas é isso mesmo. Ó, alguém dentro da sessão infringiu. Nem estou dizendo a minoria ou a maioria. Alguém infringiu alguma coisa. Por que eu estou dizendo isso? Porque não foi unânime. E é um órgão colegiado. Então, na verdade, os embargos infringentes, e aí tem toda a definição, a parte conceitual, é uma espécie recursal de natureza ordinária. É um recurso ordinário. Ele é cabível, e prestem bastante atenção na letrinha miúda do slide, cabível de decisão não unânime proferida em dissídio coletivo de competência originária do TST, salvo se estiver em consonância com os precedentes do TST. OJ, que é a sigla de orientação jurisprudencial, ou súmula do TST. Significa, então, Flávia, Lorena, Rodrigo, Laís, Matheus Braga, significa, então, que alguém infringiu o quê? Uma OJ ou uma súmula do TST. Por isso, o cabimento dos embargos infringentes. Lembrando que o cabimento na espécie é de decisão não unânime proferida em dissídio coletivo. E é qualquer dissídio coletivo? Não. É dissídio coletivo de competência territorial nacional, que transcende a competência do TRT. Vou dar um exemplo. Eu já atuei num dissídio coletivo como advogado, mas a competência não era do TST. Por quê? Porque o sindicato profissional e o sindicato patronal possuía base territorial regional. Portanto, a competência era do TRT da terceira região. Agora, imagine que são sindicatos, por exemplo, de competência nacional. Aí caberia embargos infringentes, por quê? Cabível da decisão não unânime proferida em dissídio coletivo de competência originária e não de competência recursal. Isso, para quem está anotando, é muito relevante, que aqui nós estamos falando de competência originária. O processo de dissídio coletivo, ele tem como competência originária o TST. Por isso que é o quê? De competência territorial que transcende o mero Tribunal Regional do Trabalho. Porque no caso em que eu atuei, era de competência do TRT da terceira região. Ok? Então, essa é uma espécie recursal ordinária, tá? E aqui eu coloco para vocês
além da previsão do 894, inciso 1º, a linha A, além da competência do 894, inciso 1º, a linha A, da CLT, nós temos também a previsão, e a doutrina chama de uma restrição de cabimento, o artigo 262 do Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho, que diz assim: cabem embargos infringentes das decisões não unânimes proferidas em sessão especializada de dissídio coletivo, no prazo de 8 dias, contados da publicação do acordo nos processos de dissídio coletivo de competência originária do tribunal. Olha o que diz o parágrafo único, e aí vem a doutrina e fala assim: o parágrafo único restringiu hipótese prevista na CLT. Diz assim: os embargos infringentes serão restritos à cláusula em que há divergência, e se esta for parcial, ao objeto da divergência. Ele está dizendo que nem tudo no julgamento cabe embargos infringentes. Só o que? A cláusula que gerou a divergência interna da sessão. E se dentro da cláusula a divergência for parcialmente ligada à cláusula, somente da divergência. Então, o 262, parágrafo único do regimento interno do TST, restringe ainda mais a possibilidade ou a hipótese de cabimento do embargos infringentes. Ok? Tudo bem, pessoal? Tudo tranquilo? Todo mundo acompanhando? Vamos ao procedimento, então, e a gente já engata para colocar uma questãozinha aí, porque, ó, eram 44. Conexão de 4 caiu. 4 pessoas perderam milagrosamente a conexão logo depois da chamada. Mas vamos seguir. Seguir firme e forte. Bom, procedimento. Qual o procedimento de tramitação desse recurso? Você vai achar esse procedimento na CLT? Não. O procedimento de tramitação desse recurso está no regimento interno do TST, porque é um recurso muito específico. Deixa eu voltar. Depois eu volto nisso aqui. Qual que é o procedimento? Tá aí o procedimento para os senhores. 263, 264. Esse é o procedimento. 263, 264. Está dizendo o seguinte, o 263, 264, do regimento interno, hein? Do regimento interno. Protocolou, fez o registro, ela será encaminhada por uma questão óbvia à secretaria do órgão julgador. Este juntará o recurso, né? E já automaticamente, veja que é tudo pela própria secretaria. Ele automaticamente juntará o recurso e abrirá prazo para a parte contrária. Aqui utiliza a expressão impugnação, né? Porque é interno ao TST, porque senão poderia ser contra-razoar. Transcorrido o prazo, o processo será remetido à unidade competente. Que unidade é essa? Seção de dissídio coletivo, para ser imediatamente distribuído. Artigo 264. Não atendidas as exigências legais relativas ao cabimento dos embargos, o relator, quando receber, denegará o seguimento. E aqui começa o objeto do nosso estudo da próxima semana. Olha o que diz o 264. Não atendidas as exigências legais relativas ao cabimento dos embargos infringentes, o relator denegará seguimento ao recurso de revista. Facultada à parte a interposição de agravo interno. Ou seja, aqui cabe agravo interno para destravar embargos infringentes. Por isso que eu dou sequência nessa matéria. Então, esse é o procedimento e vai ser o quê? Cabível, tá?
agravo interno para destravar o embargo infringente. E aqui eu volto o slide um pouquinho, porque esse slide aqui, ele demonstra para nós quais são os efeitos do embargo infringentes. Quais são os efeitos? Efeito meramente devolutivo, e ele devolve toda a matéria? Não, porque você já sabe que pelo regimento interno do TST, 262, parágrafo único, ele devolve só a cláusula objeto de divergência, mas ele possui natureza ordinária e comporta devolutibilidade ampla no sentido de qualquer matéria que tenha relação com a divergência. Ok? Tudo tranquilo até agora? Senhores, podemos já fazer o exercício? Isabelle, podemos fazer o exercício? Podemos, Isabela Guiducci? Só depois que é distribuído para a seção competente é que se faz o juízo de admissibilidade pelo relator. Não, eu sei que é você, Isabela. É porque eu olhei aqui rápido, apareceu Isabela, eu me confundi. O efeito dele é meramente devolutivo, com uma ressalva. Ele tem efeito devolutivo amplo quanto à matéria fática de direito, mas está restrito à divergência. Ficou claro? Vamos lá. A questão é o seguinte: diante da interpretação sistêmica do artigo 894, inciso 1º, a linha A, é possível, da CLT, é possível afirmar que cabe tal recurso de decisão que estiver em consonância com súmula do STF, justifique. Cuidado com as pegadinhas, hein? Eu estou querendo dizer o seguinte: quem abriu divergência decidiu em consonância com a súmula do STF. Ok? Isso aí só tem jeitão de difícil, mas é tranquilinho. Ó, vou voltar aqui, ó. Ó, aí, pronto. Tranquilo. Deixa eu ver o horário aqui. Vamos lá, vamos começar com 5 minutos. Daqui 5 minutinhos eu pergunto. Se eu começo com 5 minutos. Daqui 5 minutos eu pergunto. Se vocês pedirem mais um tempinho, eu dou mais um tempinho. Tá joia? Sem ficar esbaforidos. Ok? Cuidado com as pegadinhas. Coloquei a pergunta já. Tá aqui em cima, ó. Vou repetir a pergunta aqui embaixo.
Tá aí, Matheus. Diante da interpretação sistêmica da previsão dos embargos infringentes, que eu acabei de explicar, é possível afirmar que cabe tal recurso de decisão que estiver em consonância com súmula do STF? Isso, é isso aí. É isso aí, Matheus. Bora fazer. Minha água acabou, vou lá pegar uma água. 9h37, hein? Ó, aí, voltou todo mundo, ó. Os quatro voltaram, conseguiram logar. Eu falo, essa internet é muito poderosa. As pessoas caem, voltam. É um poder impressionante. Voltou 41. Olha que beleza. Isso é o milagre da aula online. Eu vou até beber água mais feliz. Ó, uma pessoa você pode descontar aí, porque eu tô logada em 2 vezes. Aí, até isso é milagre, que é uma conexão cai, a outra fica. Isso é muita vontade de assistir aula de processo. Não, mas eu já tava assim desde o início, tá? Não vem, não. Tá certo. Eu vou buscar minha água porque eu fiquei até emocionado agora. Me deu até taquicardia de emoção. Já volto. O inciso 2 não. O inciso 2 é o de divergência.
Eu acho que não, hein? Leonardo e Matheus. Continuo convicto que é o inciso primeiro. Não, também, mas... Exatamente. Posso continuar? Vamos fazer o seguinte, Flávio e Kelly. Coloca para mim a dúvida, ou abre o áudio a dúvida, enquanto o pessoal vai respondendo a questão de hoje. Que aí a gente não perde o tempo da aula e o pessoal ganha um tempinho a mais para fazer. Qual que foi a sua dúvida em relação à pergunta? Isso. Mas olha só que interessante, por isso eu coloquei essa pergunta. O agravo de instrumento, como meio de destrancar o recurso de revista, ele também passa por dois juízos de admissibilidade. Um no próprio tribunal que negou o segmento do recurso de revista e no outro, no próprio Tribunal Superior do Trabalho. Então, nesse momento aqui, no primeiro, ele pode sim ter o juízo de retratação. Porque o agravo de instrumento também passa por dois juízos de admissibilidade. Quando ele vai passar pelo primeiro juízo de admissibilidade, pode sim ter o juízo de retratação. E o exemplo que eu dei na aula, Flávia e Kelly, foi um caso em que ele passou pelo juízo de admissibilidade no TRT, mas quando ele chegou no TST, não passou pelo juízo de admissibilidade. Sequer foi apreciado o mérito do meu agravo.
Era essa a dúvida? Respondi? Claro. Posso corrigir? Tudo bem. Deixa eu só trocar o slide aqui. Eu tô calmo. Foi o Anderson que falou que eu estava com olheiro um dia desse, né? Ó, o professor tá com a cara de cansado, tá com olheiro. Acho que foi nessa turma aqui mesmo. O Anderson tá aí, só tá o espírito dele aí. Quer ver? Ó, vou colocar um vídeo aqui da. Esse dá para ver. Ela de óculos. Essa é ela de óculos escuro. Agora eu vou pegar um videozinho de. Esse é o videozinho dela caçando o ovo da Páscoa dela. Tem 1 ano e 5 meses. Aí ela procurou, ficou brava de não ter achado. É uma figura. Muito bom. Bom, agora eu acho que já deu tempo para não atrasar a sequência da matéria. Pessoal, olha só. O que eu perguntei para vocês aqui? Deixa eu voltar na pergunta. Eu perguntei assim para vocês, ó. Diante da interpretação sistêmica do artigo 894, inciso 1º, a linha A da CLT, é possível afirmar que cabe tal recurso da decisão que estiver em consonância com súmula do STF, justifique. A ressalva, pessoal, a ressalva feita não fala de súmula do STF, ok? Não fala de súmula do STF. A ressalva aqui é muito clara
em relação, olha aqui, ó. Deixa eu voltar aqui no meu slide. Só não irá ser compatível, olha só não irá ser compatível, não caberá aos embargos infringentes se estiver em consonância com precedentes do próprio tribunal, TST, através da OJ ou de súmulas do TST. Peço licença a vocês para ler uma parte aqui do Carlos Henrique Bezerra Leite, está lá na página 1178. Parece-nos, pois, que a interpretação sistemática do 894, inciso 1º, a linha A da CLT, e parágrafo 2º, e artigo 2º, inciso 2º, a linha C da Lei 7.701, autoriza a concluir que são admissíveis os embargos infringentes de decisão não unânime da seção especializada de dissídio coletivo, exceto se estiver em consonância com precedente ou súmula do TST. Ok? Por que isso é uma pegadinha? Porque você não pode confundir o inciso 1º, a linha A, que é de dissídio coletivo, com o inciso 2º, que é o que nós vamos estudar agora, que é de dissídio individual. O inciso 2º é de ação individual, o inciso 1º é de ação coletiva. Ok? Alguma dúvida quanto ao exercício de hoje? Não, o importante, Matheus, é o seguinte, eu sempre pondero que o exercício não tem certo e errado nesse momento, é justamente para ter uma interação. Então, é importante que você responda, que você tente, argumente. Não pode ser igual ao caso, que não acho que não seja nessa turma, mas que eu fiz uma pergunta de um exercício, o aluno pegou o exercício da aula anterior, reencaminhou o e-mail, acabou que eu recebi um exercício da Úrsula. E com escrito nono, assim, aí não tem como, né? Então, Laís, aqui que está o problema. Quando você diz por que não cabe, sendo que o STF é um órgão superior ao TST, mas aqui os embargos, eles são o quê? Infringentes. O objetivo dele não é devolver a matéria a um órgão revisor, mas sim apreciar aquela infringência. Ok? Vamos lá, eu vou explicar de novo. No fundo, vocês querem saber o seguinte, professor, cabe ou não cabe? É isso que você... Não, não cabe. Não cabe. Isso, a divergência do próprio TST, não tem nenhuma, exatamente. Aí você respondeu corretamente, Laís. Tá vendo que às vezes nem eu consigo pegar a mensagem, Matheus? Nem eu consegui formular uma pergunta.
Isso acontece. A faculdade de Direito é a única. Aí é outra questão. Não vai para o STF, porque você está pensando numa questão de devolução da matéria para um órgão revisor. Não é o caso. Ele vai discutir a infringência. Veja no procedimento do regimento interno, olha o que diz aqui no 26. Deixa eu voltar ao slide aqui. Deixa eu só voltar ao slide. Isso, exatamente. Aí, ó, o Rodrigo colocou aí pra gente, ó. Aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Vejam aqui o procedimento que ele vai seguir aqui, ó, no 263. Ó, o processo será remetido à unidade competente para ser imediatamente distribuído. Ele vai ser julgado, pessoal, pela seção especializada de dissídio coletivo. Isso nós estamos falando de um recurso que está tramitando na esfera horizontal, não é uma questão vertical. Por isso que muitas vezes confunde vocês, Matheus e Laís, como se o STF está acima. Não, esse é um recurso dentro, que ele gira dentro do TST. Ficou claro isso? Mas não, Pedro, mas não pela infringência. Também não vai ser pela divergência. Ele pode ser por violação à Constituição no mérito da decisão. Aí ele vai para o STF via recurso extraordinário. Aí ele vai. Aqui, nós estamos falando de embargos, que ele está girando dentro do tribunal, ou por infringência, ou por divergência. E depois a gente vai estudar o de declaração. É na mesma perspectiva. Ele tem um plano horizontal. Ele tem esse plano aqui, ó, horizontal. Tá? Porque depois ela fala assim, mas ele não tem o duplo grau de jurisdição, essa matéria não é analisada pelo STF? É sim, mediante recurso extraordinário. Mas não é aqui o ponto crucial. Se você tivesse comprado a CLT comentada, aí você seria o melhor aluno de todos os tempos da FAGOC. Associado a CLT e o CPC comentado, imbatível no conhecimento jurídico. Quem seria Gilmar Mendes para poder questionar todo o seu vasto, amplo e inesgotável conhecimento jurídico? Tudo bem, pessoal? Com isso, nós encerramos aqui os embargos infringentes e passamos para a análise dos embargos de divergência. Jamais o professor faria isso. O professor é um ser de alma pura, que jamais ele emite opiniões, comentários, que possa ter um tom jocoso e uma crítica com o aluno. Jamais isso acontece. Jamais. O pior que eu fico brincando com o Matheus, eu comprei no CPC desse comentado. E não é que é bom. Para aquilo que ele se dispõe, Matheus, ele é excelente. É sério. Aí, o doutor Tiago usa. É um dos professores que eu tive. Tá vendo como é que passa o ensinamento? Doutor Tiago
passou esse ensinamento para mim e eu estou passando para você. O doutor Tiago é professor de... Eu nem lembro o nome da matéria. Cédulas de crédito, alguma coisa assim, direito comercial, ou o início do direito tributário, era um negócio assim, muito, muito, muito atrativo, assim, a matéria. Algo que eu ia correndo para o campus para estudar. Bom, embargos de divergência. Não pode falar essas coisas não, né? A aula está sendo gravada aí. Embargos de divergência. Imagina, Matheus, chegar lá, eu entrei com mandado de segurança, chegar lá, ô, doutor Thiago, vim despachar. Imaginou? Que felicidade. Tá bom que não é tributário, né? Que não é uma vara tributária. Enfim. Embargos de divergência, pessoal, é a segunda modalidade de embargos, que também está prevista no 894, só que agora no inciso segundo. Esse embargo de divergência, ele é oriundo de dissídios individuais, ele é de ações individuais, e ele busca pacificação. Olha o que diz o inciso segundo, ó, cabe embargos, 8 dias, das decisões das turmas que divergirem entre si. Quais turmas que vão divergir? As turmas do TST. Então, se você ficou na dúvida, ó, pega a canetinha aí e puxa uma setinha e escreve. Que turma é essa? Turma do TST. Tá ok? Seguindo a leitura. Voltei. Tô aí de novo. Voltei, todo mundo? Não, voltei. Tem tchau, não. Pera aí. Aguenta a mão aí. Só mais um pouquinho. Ó, eu estava dizendo que o inciso segundo é voltado para dissídios individuais. E ele busca pacificar a divergência entre turmas do TST. Então, vou continuar a leitura aqui do ponto que travou. Das decisões das turmas que divergirem entre si, que turmas é essa do TST, ou das decisões proferidas pelas sessões de dissídios individuais, salvo, e aqui é onde que eu peguei vocês, salvo se a decisão recorrida estiver em consonância com súmula ou orientação jurisprudencial do TST ou do Supremo Tribunal Federal. Então, se tiver, nesse caso, de acordo com súmula do STF, não cabe. Ok? Porque está de acordo. Esse é o caso. Ok? Aqui, súmula do STF. Por quê? Aqui busca pacificar as discussões entre as turmas. Ok? E aí, eu continuo para vocês. A finalidade dos embargos, ok? É uniformizar a divergência interna. Então, ele tem como objetivo pacificar disputas internas, divergências de posicionamento interno. E o artigo 231 do Regimento Interno, diz o seguinte: cabem embargos por divergência jurisprudencial das decisões da turma do tribunal no prazo de 8 dias, contados de sua publicação. Cuidado, tribunal é esse, o TST. Ok? E como que eu comprovo? E aqui surge
é no âmbito horizontal. Mas olha uma coisa, ô Matheus, é para pacificar quem? Qual que é o objetivo? Quem que se busca pacificar? As turmas do TST. Mesmo que você esteja estudando como recurso, é um embargos. É para pacificar o entendimento dentro do TST. Dentro do TST. Ok? E não devolver essa matéria para o STF. Tranquilo? E como que eu comprovo essa divergência entre as turmas? Olha o que diz o Carlos Henrique Bezerra Leite. Para comprovar essa divergência, que justifique o embargos, a exemplo do recurso de revista, o recorrente deve observar os termos da súmula 337 do TST. Alguém coloca essa súmula para mim? Vocês têm lá todo um rol lá das súmulas. Súmula 337 do TST. Pessoal, alguém me ajuda? Já temos um quórum de quase 10 alunos que perderam a conexão. Daqui a alguns minutos eles vão voltar. Acreditem em mim. Coloque para mim a súmula 337, Matheus. Consegue? Acho que eu localizei. Opa! Isso aqui, ainda tem uma outra parte, sim. É a mesma comprovação do recurso de revista. É a mesma comprovação que você deve fazer no recurso de revista, você deve fazer para os embargos de divergência. É o mesmo critério. Com o PJE, é muito mais fácil você fazer essa comprovação. E quando eu dei recurso de revista para vocês, eu falei dessa súmula 337. Então, você vai juntar, antes você juntava certidão, cópia autenticada, agora não. Agora é um simples download que tem aquela parte da assinatura e os outros requisitos. Então, você comprova a divergência. Lembrando que a divergência ela é interna. Vou relembrar, a divergência ela é interna do TST. É a divergência entre o posicionamento das turmas do TST. Ok? Alguma dúvida até esse ponto? Dúvida até esse ponto? Não? Vamos à segunda chamada. Olha como que a internet vai voltar, hein? Vamos lá. Adjane. Aloísio. Álvaro. Amanda. Anderson. Anne. Bruna Passarotto. Bruno Carlos. Débora. Denise. Jaylaine. Fabiola. Fernanda Barroso. Flávia. Gabriel. Gislaine. Igor. Isabela Guiducci. Isabelle Trevisano. Kelly. Larissa Caputo. Laira. Laís Pacheco. Leonardo. Letícia Gomes. Lorena. Mayra.
Cristina, Mariana Ferreira, Mariana Gravina, Matheus Rodrigues, Matheus Braga, Paloma, Pedro Segueto, Pedro Araújo, Priscila, Rafael Moreira, Raíssa, Renata, Rodrigo Valentim, Stephanie, Thales, Thalita, Thaís Marçal, Tiago Arruda, Viviane e Washington. Coloquei Matheus, coloquei Gabriel, coloquei Mayra. Claro? Fica à vontade. Eu conecto aqui, ó. Você ainda tá gravando, Bruno? Tô aqui, pode falar. Você tá gravando ainda, vai sair na aula. Ah, é, cara, eu esqueci. Espera que eu vou interromper.